Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Os momentos que nós vamos passar juntos vai ser gratificante para mim e para você, vai ser compensador de ambas as partes. Eu tenho certeza que você vai ver que foi útil. Nós estamos no período da semana que as pessoas comemoram a Semana Santa, a Semana da Páscoa, como dizem alguns, e estão mais sensíveis às coisas espirituais, mais tendente a ouvir sobre o sacrifício de Jesus, e por isso nós resolvemos falar sobre ovos de Chocó. Saiba disso. Muito importante, tenho certeza que você vai entender. Mas para isso, você deve ficar até o fim deste vídeo. Muito importante. Vamos juntos, então. Não esqueça, isso aqui não pode faltar. Se você já é inscrito em nosso canal, aquele abraço muito especial. Se você não é inscrito ainda, eis a oportunidade para se inscrever. Dê um like, um joinha, uma curtida, como alguns preferem. Nos comentários, fique à vontade. Coloque o que você está achando dos assuntos que nós estamos compartilhando, que nós estamos distribuindo, que nós estamos postando no dia a dia. E não esqueça que acionando o sininho das notificações, na próxima semana você vai ser avisado mais uma vez, quando estivermos colocando o vídeo à sua disposição. Agora, vamos entender, vamos começar na seguinte expressão, o histórico da coisa. Nos séculos passados, usavam-se, especialmente aqui no Brasil, outros países tiveram mais ou menos a mesma história, usavam-se ovos de galinha para comemorar a Páscoa. E as senhoras usavam a casca da cebola para os ovos ficarem, ao cozer, eles ficavam amarelos, ou raízes para ficar vermelho. E assim estavam colorindo, dando mais beleza à coisa e homenageando nessa ocasião. No meu tempo de criança, embora o chocolate já tinha sido introduzido, porque ele foi introduzido em 1930, os ovos de chocolate, a pressão comercial, desenvolveu um sistema para poder angariar fundos, é natural, mobilizar o comércio. Isso fez com que, a partir de 1930, fosse colocado, então, ovos de chocolate. No entanto, ainda no meu tempo de criança, no local que nós morávamos, devido também ao poder aquisitivo, não tínhamos acesso a esse tipo de coisa. Então, já bem mais moderno, não usando a casca da cebola nem raízes de plantas, mas a mãe pegava papel celofane, enrolava os ovos, cores variadas e cozinhava. E depois de cozido, então eles ficavam coloridos. E a recomendação que dava às crianças era o seguinte: de noite tinha que colocar um pratinho com capim dentro, que o coelhinho da Páscoa passaria para colocar os ovos dentro daquele pratinho. Veja só. E quando, na verdade, no outro dia estava lá o ovo colorido, bonitinho, e para a gente era aquela alegria toda. Na verdade, se você for observar, é realmente cativante a gente observar esse gesto de solidariedade, de amizade. É bom para quem recebe, é bom para quem distribui, para quem doa. Então, tem esse lado que a gente considera. Por sinal, a gente vê pelo menos 3 fortes motivos. Esse gesto de cortesia, de amizade. A gente observa também o outro fator, a beleza do produto, moderno nos dias, porque no de galinha, colorido, já era bonito. Agora imagine o de chocolate, a embalagem, tudo isso é cativante. Mas tem um outro fator também, o sabor, ele pode parecer até agradável, então tudo isso mobiliza, mas tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. Então entendemos que a partir de 1930 o mercado foi mudado. Galinha já não estava dando tanto lucro, o chocolate mobilizou. Hoje, por sinal, eu estive observando que as pessoas acham caro 1 litro de gasolina entre 5 a 6 reais, dependendo do local. E 1 quilo de feijão, eu não sei a oscilação do preço. Mas eu sei de uma coisa, que um ovo de chocolate no mercado que eu avaliei, de 200 gramas, estava em 16 reais. Isso significa que se multiplicar por 5, 200 gramas, para dar 1 quilo, 16 vezes 5 vai dar 80 reais o quilo. Alguns de primeira vista podem até achar caro, mas acaba comprando. Então esse é o fator. Então, questão de prioridade, questão de valores. Então vamos considerar nesse sentido.
Mais importante agora é ver que tem um outro lado da moeda, que a gente não pode esquecer, tá certo? Porque é cativante receber ou doar, é bonito, é agradável esse gesto de solidariedade, pode ver que é bonito o produto em si, pode ver que talvez seja até agradável o paladar, mas tem um outro fator, os efeitos colaterais. Esse é o fator. Então, verifique o seguinte, eu tenho aqui uma relação de efeitos colaterais e eu vou deixar com você o seguinte, é problema de pele, tá certo? Aumenta o peso, também cáries dentária, considera refluxo gastroesofágico, dores de cabeça, eleva o nível do açúcar no sangue, a glicose, ó, vai lá em cima, tá notando como que a situação fica? Eleva o nível, aumenta também a questão da pressão arterial, ainda tem problemas de dores nos ossos e nas juntas, problemas cardíacos. Então, para você sentir, e depois de tudo isso, ainda tem um outro que talvez seria o mais sério de todos, cria dependência. Então, diante dessa situação, dá para a gente entender que temos que fazer uma avaliação para ver se é realmente gratificante ou compensador a pessoa usar o produto que está sendo colocado à disposição do mercado em uma situação dessa. Agora, verifique comigo que eu tenho aqui o seguinte, a situação ela torna dramática, é dolorosa quando a gente vê esse quadro todo. Há algumas coisas que a gente só consegue valorizar quando perde. E se você for perguntar a algumas pessoas, por exemplo, quais são as 3 coisas que a gente só valoriza quando perde? A primeira coisa, primeiro que vão dizer de cheia, quase todo mundo vai dizer, os pais. E em particular, a maioria talvez a própria mãe. A mãe, os pais. Então, perdeu, sente a falta, aí vai valorizar. Então, só para você ter uma noção. O outro, o tempo. O segundo, o tempo. É precioso. Pensa comigo, vai ter um concurso, vai ter um vestibular e a pessoa vai prorrogando a ocasião do preparo. E chega na última hora, não tem mais tempo. Acabou. Então, o tempo. E depois tem o terceiro. E esse terceiro é tão importante, ou talvez mais importante do que os outros 2, a saúde. Normalmente só se valoriza quando perde. E muitas vezes nós nos encantamos com a beleza, aceitamos pela gentileza de quem oferece. Então, a beleza, a gentileza, admitimos pelo sabor que é convidativo e esquecemos das consequências que nós relacionamos, que é incrível. Tenta pensar nos segundinhos de prazer dentro da boca. E depois nas horas de desconforto, de dor no dia a dia. Dá para pensar? Dá para avaliar? Então você pega aí uma quantidade de chocolate, o ovo da Páscoa, como dizem alguns, e coloca na boca. O tempo que você vai ficar com aquele prazer na boca. E depois o tempo que você vai sofrer com as consequências desse mínimo prazer. Terrível. É desagradável. Diante dessa situação, eu tenho aqui nas Escrituras Sagradas um pensamento que eu extraí do livro do apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, onde ele nos diz as seguintes palavras: E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensa um pouquinho no seguinte. Normalmente é o que se diz. Todo mundo come, todo mundo usa e vai usar também. Não vos conformeis com este mundo, ainda que todo mundo faça, mas eu entendi que eu não devo fazer. Ainda que todo mundo coma, eu entendi que eu não devo comer.
Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Eu entendi. Agora eu tenho que ser mudado, eu tenho que ser transformado. Eu não posso admitir, eu não posso ceder pelos que os outros fazem. Assim, eu vou ter o prazer de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o melhor para você, que é a sua saúde, que é o seu bem-estar, é a sua mente lúcida, é o seu corpo sadio, sem desconforto, sem dores. Então, esse é o fator importante. Interessante que eu estive considerando, não sei a data exata, mas sei que anos antes de 2010 foi a última vez que eu comi chocolate. Só para você ter uma noção. E como aconteceu a minha experiência nesse sentido? Em uma determinada ocasião, não sei quando, antes dessa data, eu simplesmente fiz uma oração. Senhor, me ajude a perder o prazer pelas coisas nocivas. Uma oração assim, abrangente, bem ampla. Eu nem tinha pensado em detalhes, porque talvez se eu tivesse pensado eu teria mudado, teria feito assim uma exceção de algumas coisinhas que eu gostava muito, inclusive o chocolate, que eu gostava demais. E o tempo passou, eu nem considerei, acabou, ficou nisso. Depois, ainda antes de 2010, em uma determinada ocasião, eu fui convidado a visitar a Indústria Garoto, em Vitória, em Vila Velha, no Espírito Santo. Entrei na indústria, olhei, peguei nos produtos mais variados, não senti nada de atração. Não senti nenhuma motivaçãozinha para colocar na boca. Como se eu estivesse pegando, talvez, eu vou usar assim uma ilustração bem, como se eu estivesse pegando isso aqui, um pente. Você vai botar um pente na boca? Não. Eu senti com aquele tipo de produto nas minhas mãos, como se estivesse pegando isso aqui. Jamais ia botar na boca. Eu não senti nada de atração para botar na boca. Para você ter uma ideia como são as coisas. Deus atende às nossas orações. Se você entendeu agora que ele é nocivo, que ele é prejudicial, que ele vai causar danos a você, ele vai causar dependência. Por isso cada vez a pessoa quer mais e não consegue ficar sem. E sente o desejo de deixar, como eu senti e deixei, não só o chocolate, mas muitas outras coisas nocivas, eu pedi desse jeito. Peça também, peça a Deus, Senhor, me ajude a perder o prazer pelas coisas nocivas. Ou seja específico algumas coisas nocivas, que seja o chocolate, entendeu? O que você achar conveniente. Eu acho que abrangente é melhor, porque você vai ficar livre de muitas coisas que faz mal e vai gozar de mais saúde em um tempo recorde. Então, peça a Deus. Ele vai atender a sua oração, com certeza. E o beneficiado vai ser você. E ele vai ficar Deus vai ficar feliz em lhe ver feliz, em lhe ver sadio. Assim é bom. Eu entendi. Agora, se você já tomou essa decisão como eu, já vive esses princípios, já goza desse privilégio, então tem uma outra alternativa. Diga assim, Senhor, eu digo, diga também, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu o prazer de entender e de decidir a não usar mais. Agora eu quero força para continuar com essa decisão. Me conceda essa bênção pela tua graça. Faça essa oração também. Que Deus te abençoe. Na próxima semana estaremos juntos. Até a próxima semana. Amém.